Alô, alô, amigos jogadores, está começando mais um DibradaCast. Aqui é o Caissara e o jeito é falar de passado, porque o presente tá difícil. Aqui é o 86 e em 2015 a crise foi dos outros. Aqui é o Aguiar e eu vou te falar, Caissara, mais do mesmo. Santos mais uma vez campeão paulista e só. E só, né? Decepcionante o final da temporada do Santos. Mas, amigos jogadores, estamos aqui não para falar só do Santos, vamos falar de todos os clubes, né? Dos principais campeonatos do Brasil e do mundo em 2015. Vamos relembrar alguns fatos aí, algumas campanhas aí do Corinthians campeão brasileiro, do Palmeiras campeão da Copa do Brasil, dos campeonatos estaduais, do River campeão da Libertadores, enfim, vamos dar uma passeada durante o ano de 2015. Aqui, né, o Caissara, aqui no DibradaCast é o único programa do Brasil que você vai ficar sabendo de todos os campeonatos estaduais, porque nós temos o nosso especialista, que é o Aguiar. O Aguiar, ele tá com a lista aí da quarta divisão do Tocantins, ele sabe quem é o campeão, não é não, Aguiar? É isso aí, se houvesse a quarta divisão. Se houvesse, ele teria. Mas eu quero fazer uma pergunta muito mais importante do que qualquer pergunta sobre futebol, sobre política, sobre PT, PSDB. Eu quero saber, vocês são a favor do Panetone ou não? Panetone ou Chocotone, Aguiar? Eu não gosto de nenhum dos dois. Você é muito Eu não chato, gosto da Aguiar. massa. Foi o Natal da crise, né? No lugar do peru foi o frango assado, no lugar da champanhe foi o refrigerante de convenção de limão, e aí em diante. Panetone nem pensar, né? Não, panetone é daquelas marcas de R$1,99. Aqueles de mercado, né, que não vem nem na caixinha, vem só no saco, né? Só no saquinho. No saquinho eles falam que ainda é brinde. E o Aguiar gosta de um saco. Ah, 86, não vem me colocar nos seus desejos aí não, mano. Mas o Panetone é bom, pô, o Panetone é gostoso. Você também é daqueles que foge da... Você dribla a uva passa igual o Ronaldinho Gaúcho? Do arroz, da salada de maionese. Eu pelo menos fujo, eu não sei se o 86, que gosta de pegar tudo. Não, cara, o Panetone, as frutinhas do Panetone eu até encaro. Agora, quando começa a misturar, colocar no arroz, colocar na salada de maionese, eu já não curto não. Mas e você, Caissara? Eu adoro Panetone, eu prefiro Panetone, mas eu como chocotone também. Mas eu gosto dessas paradas agridoces no meio do arroz, no meio da salada de maionese, acho maneiro. O da hora mesmo de comer Panetone é em fevereiro, né? Que já tá baratinho, já tá suave. Pô, porque você vai no mercado, o Panetone tá 20 conto, mano. É, o mais barato, né? Aquele de 400 gramas, né? Se você for comprar um família, meu Deus. Tá bom, vamos deixar o assunto de Panetone para lá e vamos agradecer aí, 86. Esse ano tivemos muitos contatos dos nossos ouvintes referente ao nosso último programa, que foi sobre a volta dos que não foram. A gente recebeu alguns e-mails aí que a gente esqueceu de fulano, de ciclano, mas na verdade é muito jogador aí que a gente tinha para citar, impossível a gente conseguir citar todos, mas a gente agradece aí a toda a galera que mandou e-mail aí, mandou no link lá do Facebook, né, na postagem. A gente agradece a mensagem de todos aí e a gente pede para continuar participando aí, mandando recado, mandando opinião dos próximos programas e dizer que a gente não vai desistir, a gente vai continuar publicando de forma atrasada como sempre, mantendo o nosso padrão de 2015. É isso aí, Caissara. No último programa aí a gente recebeu bastante e-mail aí, contato, mas a gente hoje, para não deixar um presente de Natal para todos os ouvintes aí, nós vamos tratá-los com igualdade aí, ninguém vai ser lido, né? Esse é o nosso presente. Mas a gente agradece aí a todo mundo que participou, né, durante o ano, que mandou e-mail. Eu queria até agradecer em nome do DibradaCast, né? A gente, como esse é o último programa aí, a gente agradece algumas pessoas aí que fortaleceram o nosso trabalho aí, como o Gilmar do E-Farsas, que participou com a gente aí, que fez o programa lá sobre as mentiras do futebol. Mandar um salve também pro estagiário que também participou do nosso programa aí, acrescentou aí, mandar um abração para ele. Agradecer o PJ aí, que fez aquele programa lá de defendendo o Corinthians, né? O Luigi, que na ausência do Aguiar aí, quebrou um galho com a gente aí, né, Caissara? Ele fez alguns programas aí enquanto o Aguiar não tinha participado. Enfim, agradecer a todo mundo aí que fortaleceu o nosso programa aí, que deu audiência e que o ano que vem a gente tá de volta aí
tentando fazer com mais regularidade, né? Tentando fazer um programa por semana certinho. Agora que o Aguiar já terminou a faculdade, você não sabia, né, o Caissara, mas o Aguiar, ele se formou em Direito aí com só apenas 9 anos de faculdade. Um recorde, né? Ele é mais do que medicina. A mãe e o pai dele perguntavam pra ele falava que era 9 anos, que ele deixava uma margem, né, pro erro. E tá aí um advogado que com certeza vai defender aí. E agora a gente vai poder falar muita besteira, falar mal dos outros, porque a gente tem um advogado aí na turma. Eu só queria corrigir uma coisa, Oi, que o 86 falou. Na verdade foram 12 anos maravilhosos. Mas então, agora a gente tem um doutor no nosso elenco de apoio aí. Mas bom, vamos abrir aí a nossa jornada sobre o ano de 2015, contando aí os campeões estaduais. Aí a gente não vai entrar no detalhe, afinal de contas o Brasil tem muitos estados e alguns campeonatos não são tão procurados pela mídia, né? Não tão reconhecidos assim, mas a gente vai citar todos. Na verdade, o Aguiar vai citar todos. Aguiar, dispara aí todos os campeões estaduais. São 25 mais o Distrito Federal? Não, é isso. E só que tem um detalhe, hein? Tem um que foi ganho no tapetão, vocês sabiam disso? Não. Não, é verdade. Não, o futebol brasileiro e tapetão não pode faltar, fala a verdade. Com certeza, não, né? Faz parte, está intrínseco na cultura do futebol brasileiro. Então vamos lá, vou falar todos os campeões estaduais. Falou aí, galera? Então vamos lá. Do Acre foi o Rio Branco do Acre. De Alagoas foi o CRB. Do Amazonas foi o Nacional. Do Amapá foi o Santos do Amapá, né? Só podia ser com esse nome pra poder ser campeão. Da Bahia foi o Bahia. Do Ceará foi o Fortaleza. Distrito Federal foi o Gama. Do Espírito Santo foi o Rio Branco do Espírito Santo, que tava na fila. De Goiás foi o Goiás. No Maranhão foi o Imperatriz. Em Minas Gerais foi o Atlético Mineiro. No Mato Grosso foi o Cuiabá. Mato Grosso do Sul foi o Comercial. No Pará foi o Remo. Na Paraíba foi o Campinense. Em Pernambuco foi o Santa Cruz. E o vice foi o Salgueiro, hein? Quero deixar esse detalhe. No Piauí foi o River. No Paraná foi o Operário. No Rio foi o Vasco, aquele que o respeito voltou. O Rio Grande do Norte foi o América. Em Roraima foi o Gênesis. Em Rondônia foi o Náutico. No Rio Grande do Sul foi o Internacional, que foi pentacampeão. Em São Paulo só podia ser um, né? O Santos, né? Que só sabe a Santos no Paulistão. Em Santa Catarina é uma história que vou contar à parte. No Sergipe foi o Confiança. E pra finalizar, no Tocantins, olha essa, 86, Tocantinópolis. Vamos fazer uma homenagem. Vocês não sabem mais, o 86 é cidadão de Tocantinópolis. Olha, cara, eu nunca fui a Tocantins, mas, porra, cara, Tocantins, a gente espera o convite aí pra visitar a cidade, né, aliás, o estado, e Tocantins é um dos estados brasileiros que são mais novos, né, se eu não me engano, o estado de Tocantins é de 88, quando teve a separação ali da parte de baixo do Pará e da parte de cima de Goiás, se eu não me engano, salvo o erro. Então, tem uma história engraçada sobre o estado do Tocantins, né? Esses dias eu tava na aula e a professora da matéria de logística citou, né? Onde que tá o Tocantins, né? Perguntando, e eu fui o único que falei, né? Fica aí do lado do Pará. E as pessoas acham que eu sou burro, sabe? Ficou todo mundo me olhando com aquela cara. Cala a boca, seu burro, você não sabe de nada. Mas, porque as pessoas faltam conhecimento sobre a localização do Tocantins e eu que sei, fui taxado de burro da classe. É engraçado. E a professora falou o quê? A professora, eu acho que ela ficou assim, ela olhou com aquele olhar de desdém, sabe? Tipo, fica quieto, tá atrapalhando minha aula. Mas eu queria ter xingado aquela vaca. Porque ela me deixou passar como o burro da história, sendo que eu acertei. Eu não sei se ela não escutou e me ignorou, ou se ela não sabia, não sei. Mas eu fiquei chateado com a professora. Faculdade é negócio engraçado, né? Tem professor que acho que pergunta pra você só pra vou ferrar esse filho da puta aí que senta no fundão. Aconteceu a mesma coisa uma vez comigo. Só que por azar da professora, eu sabia que ela tinha uma carrasca, eu tinha estudado muito a matéria. Eu dei uma resposta nela e ela falou assim, mas tá bom, vamos pra próxima. O professor ele vem com aquela sede, né? Tipo, eu vou ferrar esse aluno, é hoje, né? E você tirou um coelho da cartola. Mas vai lá, o Aguiar, continue. Então, eu deixei o de Santa Catarina por último, porque no campo, no futebol, quem foi campeão foi o Joinville. Porém,
o pessoal do Figueirense descobriu que o Joinville escalou um jogador indevidamente e ganhou os pontos na justiça e foi considerado campeão, o Figueirense. Então o Joinville comemorou o título, mas quem foi campeão foi o Figueirense na justiça. Mas tá rolando recurso aí, ainda não foi decretado ao certo? Não, já é definitivo isso aí já. É definitivo? É. Então o Figueirense é o campeão fluminense do Brasil. Isso mesmo. O Figueirense é o Fluminense de Santa Catarina. Bom, Isso aí. toda a citação aí do Aguiar sobre os principais campeonatos, na verdade sobre todos os campeonatos estaduais, vamos deixar sobre os principais, né? O Campeonato Paulista, que tivemos o Santos mais uma vez campeão, destaque para a 7ª participação seguida em finais, né, Aguiar? O Santos conseguiu aí essa façanha, vinha de 2 vice-campeonatos, mas conseguiu se sagrar aí campeão. E provavelmente vai estar na final aí, já que os outros 3 times do estado estão disputando a Libertadores e a gente melancolicamente não vai participar em 2016. Vocês podem assistir pela TV. É o jeito, É o jeito, é o que sobrou. E vocês vão torcer pra quem? Eu vou torcer pra algum gringo ganhar, né? Como qualquer brasileiro faria. Mas entre os 3, eu prefiro que o São Paulo ganhe. Entre os 3 de São Paulo. Entre os 3 de São Paulo, eu prefiro até que o Corinthians ganhe, menos o Palmeiras. Ficou uma mágoa. Nesse ano de 2016 que vai entrar aí, vocês podiam ter mais amor no coração, viu? Mas se a torcida adiantasse alguma coisa, o Santos tinha ganho, né? Não era outro time. Bom, os campeonatos carioca tivemos o Vasco campeão e com aquela história toda do respeito voltou, o Eurico voltou, todo mundo mega otimista e mais um ano rebaixado o Vasco, 3º rebaixamento da história. E o pior, que eu acho que no fato de ser rebaixado já é ruim, mas o pior é quando você faz a gangorra, né? Você acaba de subir e é rebaixado de novo. Mostra digamos, um apequenamento do time do Vasco. E outra coisa, viu? Mostra que a Série B tá fraca, porque de 4 que subiu, voltaram 3. E a torcida do Rio não se preocupa não, que o ano que vem o Vasco volta de novo e o Botafogo desce. Verdade. A tendência é que nos últimos anos aí sempre um carioca tá caindo, né? Quem diga, o Fluminense merecia cair, né? O Fluminense era um time que todo mundo gostaria de ver na Série B, né? Pra pagar os pecadinhos um pouco aí. O Fluminense acho que é o time que, a não ser a sua torcida, todos querem ver ali. Porque o Fluminense, quando ele cai de novo, a paz vai voltar a reinar, né? Vai ser aquele sentimento de justiça feita, né? Eu acho que nem que for roubado, o Fluminense tem que voltar pra Série B. Com certeza, com certeza. O 86 tá maluco, né? Tá querendo moralizar o futebol, invertendo todos os papéis. Eu acho que tinha que ser, cara. Eu sou a favor da radicalização. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O futebol carioca tá tão por baixo, vai tá tão mal, que Flamengo e Botafogo estão brigando por William Arão. Coisa tá... O cara era a 3ª opção do Corinthians. Bom, é verdade. Avançando aí pro estado de Minas Gerais, tivemos mais uma vez o Atlético campeão estadual, só que dessa vez não foi em cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro caiu na semi e foi campeão em cima do Ameriquinha, né, o Aguiar? Não foi em cima do América, foi do Caldense. É verdade, o Caldense teve até uma polêmica também, não foi? Sim, teve um gol impedido do Diego Tardelli. Aí mais um time grande. Não, desculpa, eu errei. Do Jô. O Diego Tardelli não tava mais no Atlético. Eu até estranhei, mas eu não quis te corrigir pra não fazer você passar vergonha. Mas eu quero falar um detalhe. Esse Caldense merece ser até citado como vice-campeão, porque você acredita que o Caldense só perdeu o jogo da final? Só o jogo da final. E detalhe, antes da final eles estavam 6 partidas sem tomar gols. Caramba, que curioso. O ruim de campeonato pontos corridos não, né? Mata-mata, que pode acontecer isso, né? Mas faz parte do regulamento e bola pra frente. Algum mais estadual aí que você gostaria de enfatizar, Aguiar? No Paraná, você falou rapidamente, mas me recorde, foi o Operário. O Operário foi campeão, o Curitiba foi vice. O Operário tinha ganho de 2-0 lá em Ponta Grossa, né? E depois ganhou de 3-0 dentro do Couto Pereira. Esse time é ponta firme.
E ele operou o coxa. Olha. Olha. E o 86 que já foi em Ponta Grossa. Passou, né? Só passou por... O 86 passou por cima, né? Então é Natal. E o que você fez? No Sul, tivemos o pentacampeonato do Internacional. O Grêmio não tá conseguindo ganhar mais nem estadual, cara. Tá difícil a vida do Grêmio, hein, Aguiar? Então, você viu 5 estaduais consecutivos do Inter. O Inter tá virando o Santos do Rio Grande do Sul, né? Só dá Inter na final. Só que o Santos ainda perde uma final pro Inter. Entendeu? E o Inter não perde nem pro Grêmio mais, né? É incrível isso. Os campeonatos estaduais são, assim, de qualidade técnica duvidosa, né? Mas o campeonato do Paulista ainda é o mais forte, assim, né? Aos outros estados ficam muito a questão dos times da primeira divisão, né? Os principais times mesmo. E, no caso, acho que só o Paraná mesmo, que o Operário conseguiu essa façanha aí de desbancar o Coritiba e o Atlético Paranaense, que são dois times... Eram, né, 2 times da elite em 2015, mas a tendência é que os times principais ganhem. E no Sul, o Colorado tá mandando e desmandando. Aí não tá dando sopra nem pro Grêmio. Inclusive, meteu uma goleada esse ano, né? De 5-0 sobre seu arquirrival. Ô Aguiar, o que aconteceu com o seu querido Salgueiro? Então, eu já ia pedir licença pro nosso querido aí Caissara pra falar do Santa, né? Do Santa Cruz, que o Santa Cruz foi campeão estadual e subiu, né? Acho que é importante citar isso, que além do Santa Cruz voltar a ganhar um título estadual, o Santa Cruz subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas o Salgueiro jogava com 2 resultados iguais, mas tomou um gol aos 38 do segundo tempo da segunda partida e infelizmente o Santa Cruz foi campeão. O Salgueiro não realizou o sonho de ganhar o primeiro campeonato pernambucano. O Salgueiro tem que divisão do Brasil, Aguiar? Ele chega tá na terceira divisão. É uma posição interessante. Quem sabe o Salgueiro sobe aí nos próximos anos para fazer frente dos grandes times do Brasil. No primeiro semestre, a gente teve um campeonato que é recente, né? Há pouco tempo é disputado, mas que causa um barulho no Nordeste e no Norte do país, que é a Copa do Nordeste. Você tem acompanhado, o Aguiar? Você sabe quem foi o campeão em 2015? Não, isso aí, só um detalhe. Não é que ela não é recente, ela é até bem antiga, essa Copa Nordeste. É que ela ficou 12 anos sem ser disputada. Ela teve um hiato, né? Teve um hiato. Mas o campeão foi o Ceará, em cima do Bahia, entendeu? E a torcida do Bahia disse que foi tão castigo, né, o Ceará ter ganho esse título, que quase que o Ceará caiu pra terceira divisão, né? Porque todo mundo esperava o Ceará, era um dos grandes candidatos a voltar à primeira divisão depois que ganhou a Copa Nordeste. Entendeu? Mas aí o Ceará fez uma campanha que quase caiu na última rodada. Mas tudo bem, isso é só pra vocês entender. E a Copa Nordeste é a Champions League do Nordeste, né? Porque assim, é o campeonato mais importante de lá. É a Lampions League, né? Isso aí mesmo. Ela dá uma vaga na Copa Sul-Americana hoje, Sul-Americana. Né? Do lado, ao lado da Copa Verde, que é a Copa disputada Norte, Centro-Oeste, né? Acho que é isso, alguma coisa Copa assim. Copa Verde, ela está localizada onde? Na Jamaica? Mais ou menos. Que o campeão foi o Cuiabá. A princípio eu pensava que a Copa Verde reunia todos os times verdes do Brasil. Chapecoense, Goiás, Guarani, Palmeiras. Mas não, é Copa Verde. Deve ser alguma homenagem, alguma coisa, sei lá. Deve ser a região, né, do país. Bom, eu sei que a Copa Verde também dá vaga na Sul-Americana. Não, vocês dois perceberam que o Brasília jogou a Copa Sul-Americana ou não? Não. Então, mas ele disputou, pegou o Atlético Paranaense na primeira fase. Não, pegou o Goiás na primeira fase, nem foi o Atlético Paranaense, foi o Goiás. Eles eliminaram o Goiás e depois perderam a fase seguinte pro Atlético Paranaense. Eu acho que o Brasília devia ser um time forte, né? Porque o pessoal de lá tem dinheiro, né? Ah, isso é verdade. Lembra do Brasiliense? Aí, 86, que você tá enganado. Porque o pessoal fala que o pessoal de Brasília tem dinheiro, mas na verdade a gente que manda os caras pra Brasília pra ganhar dinheiro lá. O pessoal de Brasília tá tão fudido quanto a gente. Não, eu sei que o pessoal de Brasília ali, da cidade satélite, são regiões precárias ali. Regiões onde é difícil a vida ali, né? Eu escuto muito rap, eu escuto bastante grupo de lá. Mas eu falo do pessoal do próprio Distrito Federal ali, aqueles FDPs ali. Aquela patotinha ali, né? Aquele grupo seleto ali
que o finado Osama Bin Laden não fez o serviço direito ali, mandando 2 aviões da Varig pra lá. Então é Natal. E o que você fez? Em 2015, no primeiro semestre também, a gente teve mais uma vez o campeonato mais importante do continente, que é a Libertadores da América. E mais uma vez não tivemos um clube brasileiro na final, muito menos campeão. E mais uma vez um time argentino sagrou campeão, o River Plate, que fez uma campanha terrível na primeira fase, classificou apenas com 7 pontos em 6 jogos, mas foi nas oitavas de final, cruzou com o arquirrival Boca Juniors, naquele jogo que não terminou, que por causa de eu não me lembro, foi um spray de pimenta que tacaram no vestiário. A torcida atacou eu acho que a torcida atacou no corredor da passagem dos jogadores que iam pro vestiário, né? Então, se eu não me engano. Deu essa confusão toda e acabou perdendo a vaga o Boca Juniors, o River Plate herdou, e daí pra frente foi bem, conseguiu eliminar os adversários e foi campeão em cima do Tigres do México. E o brasileiro que foi mais longe foi o Internacional, que chegou à semifinal, perdeu pro Tigres, vice-campeão. E os outros brasileiros, o Cruzeiro perdeu nas quartas para o River Plate. E o Corinthians deu um vexame, perdeu pro Guarani do Paraguai, deu até musiquinha aí. Foi uma festa danada dos antes, como dizem os próprios corintianos. Aí que você se engana, Caetara. O brasileiro que chegou mais longe foi o Rafael Sobis. Pô, foi vice-campeão com o Tigres, né? Foi vice-campeão com o Tigres. Verdade. O São Paulo segue na sua estranha campanha, né? Que é sempre perder para brasileiros na Libertadores. Se eu não me engano, eu acho que é a 6ª, 7ª participação que o São Paulo é eliminado por times brasileiros na Libertadores. Desde que foi campeão contra um próprio brasileiro em 2005, o São Paulo vem sendo eliminado por Cruzeiro, por Internacional e assim por diante, né? Curioso essa fase do São Paulo, que 2005 teve um ano tão ruim quanto o Brasil, eu diria. Então, a gente fala da Libertadores, mas é que assim, do mesmo jeito que às vezes a gente fala de Copa do Mundo e o Brasil se acostumou a estar em finais, né, desde 94, 98, 2002, a Libertadores também, né, nos últimos, acho que 5 anos, sem ser até 2013, o Brasil sempre estava na final também, sempre estava chegando para disputar, e a gente achou que essa hegemonia era algo divino e a gente sempre ia chegar, quando a gente sabe que o futebol ele vive de fases, né, o próprio River Plate, se eu não me engano, há 2, 3 anos, ele caiu na Argentina, ele disputou a segunda divisão. E há um processo de reconstrução do futebol, né? De você montar um time, enfim. Então, é um processo, né? Então, não é que o Brasil, ele tá mal. Eu acho que os times brasileiros, eles não estão mal. Mas é um processo que tem, né? Pode ser que, a partir do ano que vem, os times que, então, como o Corinthians, né? Que tá com um time muito forte, o próprio Palmeiras, o São Paulo, que em Libertadores é uma equipe que sempre tem uma tradição, pode ser que volte a essa hegemonia do futebol nacional. Eu entendo o que você diz, Heitor, mas no caso da Copa da Copa Libertadores é diferente da Copa do Mundo, porque os times brasileiros para os times sul-americanos existe uma disparidade muito grande. A questão de recursos e de qualidade técnica, eu digo. E o Brasil conseguiu aí 4 títulos seguidos, né, com Inter, Santos, Corinthians e Atlético, mas o Brasil tem potencial para tá aí toda hora. Eu acho que o Brasil perder títulos para Guarani, né? Que nem o Corinthians foi eliminado por Guarani do Paraguai, é muito vexame, assim. Eu acho que é desproporcional. Mas enfim, fechando a Libertadores aí, parabéns ao River Plate, que foi o título para descobrir quem é apanhado do Barcelona no final do ano, e foi o que aconteceu. Então é Natal. E o que você fez? Também, no meio da temporada brasileira, a gente tem a Copa América, que foi realizada no Chile, e o Chile foi campeão, e o Brasil mais uma vez passou vergonha, foi eliminado nos pênaltis para o Paraguai. Mais uma vez uma campanha discreta não, né? Foi pior que discreta, foi uma campanha medíocre,
E o Brasil sem o Neymar, que foi suspenso devido a uma confusão entre os jogos lá, chutou a bola no adversário, pegou alguns jogos de suspensão, inclusive cumpriu na própria eliminatórias. E o Brasil, mais uma vez, a gente fez até um programa, eu não me lembro ao certo, foi o quinto programa, o nosso quinto cast, falando seleção, né? O nome do programa é Seleção do Paraguai, se referindo à seleção brasileira que vem mostrando o futebol duvidoso, digamos assim, igual os tênis da 25 de março. E, mais uma vez, o Brasil decepcionou, foi mal. E 86 Aguiar, queria que vocês falassem aí se foi dentro do esperado, se após o 7-1 vocês esperavam uma reação mais imediata da seleção brasileira. Não, eu tenho alguns pontos, alguns tópicos pra falar da Copa América. Pode ser, Caissara? Vontade. Primeiro, a seleção que eu considerava favorita não foi muito longe, foi a Venezuela. Nossa, você quer essa coisa com um time pequeno, hein? Não é isso, eu acho que a Venezuela era o grande momento da Venezuela mostrar que ia vir com força total nas eliminatórias. Se o 86 fosse mais esperto, ele ia falar por isso que você torce pro Santos. Mas ele não é. Então ele não é. Perdeu a chance. Então, outro ponto muito importante. Valdívia jogando todos os jogos. É terrível esse Valdívia. Entendeu? Terceiro, Brasil e Paraguai parece São Paulo, já percebeu? Por quê? Pô, mano, São Paulo cruza com o Santos, já leva cacete. O Brasil e o Paraguai é a mesma coisa, cruza com o Paraguai é só cacete. Cruzou uma vez só, pô. Qual foi a outra? Duas Copa América, mano. E duas? A anterior foi pro Uruguai, caramba. Foi pro Paraguai, não fala besteira. O Elano perdeu o pênalti e tudo. Essa foi pro Uruguai. Essa foi pro Paraguai. A anterior foi pro Uruguai. Não foi, mas faz duas pro Paraguai, não fala besteira. Cara, eu vou entrar na internet aqui pra esfregar na sua cara. É fato, o Aguiar está correto. O Brasil perdeu o Paraguai mesmo. Não adianta inventar. É verdade. 2 eliminações seguidas. O Paraguai parece São Paulo e Santos. Não pode cruzar com o Santos, com o São Paulo, com o São Paulo dança. A mesma coisa o Brasil. Cruzou com o Paraguai, dança com o Paraguai. Fazer o quê, né? É fato. E o Chile conseguiu o primeiro título da história, né? Curioso, né? O Chile tá sempre disputando campeonatos aí, mas o primeiro título que ele conseguiu, né, de relevância aí, foi o título da Copa América em casa, né? E quem sabe é um ponto importantíssimo. A Copa América, como que fala? Foi a última chance do Brasil ir para a Copa das Confederações, né? Então, vai ser a primeira Copa das Confederações sem seleção brasileira. Vai ser a primeira, né? Eu acho que o Brasil tem que se acostumar a recordes que ele vai ter que quebrar negativamente, né? A tabus que vão ser quebrados, porque com certeza. O Brasil já não é aquela potência, né? Porque a gente tem que se acostumar aí com apenas um jogador de renome, que é o Neymar, né? A gente não tem aquela que a gente fez até o programa sobre seleções, que a gente citou 2002, né? Foi esse próprio programa que o Caissara citou, falando da seleção. O Brasil já não é mais o mesmo e tem que se acostumar com isso. Então é Natal. E o que você fez? Mas, seguindo aqui, vamos dar uma passadinha no futebol internacional, que foi a Champions League 2000, temporada 14-15, que tivemos o grande Barcelona de Messi, Neymar e Suárez, o melhor ataque da história do futebol espanhol, futebol europeu, recorde de gols, recorde de indicações da Bola de Ouro, 2, né? Não chega a ser o recorde, mas discordo. Um relevante fato. Não supera Luizão e Djalminha e Miller no ataque dos 100 gols de 96. Não supera. Ah, você tá de brincadeira. Quem que é Messi perto do Djalminha? Luizão, Miller. Você tá de sacanagem, né, 86? O Miller. Eu prefiro não comentar. Não vou nem... Eu tô falando que o papel do 86 aqui é estragar a manchete do futebol internacional. Bom, vamos lá. O Barcelona sagrou campeão em cima da Juventus. A Juventus que deu uma ressurgida legal no cenário internacional, né? Passou por maus bocados aí. Ficou algum tempo disputando fora da elite, né, do futebol europeu. Chegou agora, voltou a ser campeão italiano, enfim.
uma saudosa posição para a Juventus como vice-campeão, que deu azar de pegar uma máquina que é o Barcelona hoje, que tá demais esse ataque, esse trio de ataque realmente está impossível. Voltando ao Campeonato Brasileiro, a gente teve um passeio do Corinthians como campeão. Nem vamos focar muito no Corinthians, né? Porque a gente fez um programa sobre mata-mata e pontos corridos e a gente acabou citando bastante do Corinthians. Mas vamos só tirar o chapéu, né, o Aguiar? A gente que faz tempo que o nosso peixe não vai bem no campeonato de pontos corridos. O Corinthians conseguiu mais um título. Já é, acho que o terceiro título dos pontos corridos do Corinthians. Aí tem que tirar o chapéu, bater o recorde na pontuação. Humilhou os adversários, foi lá, ganhou do Atlético fora de casa, enfim, campanha irretocável do Corinthians e ainda conseguiu passar o carro no São Paulo com um time reserva. Você esperava uma campanha tão positiva do Corinthians em 2015, Aguiar? Com certeza, assim, até esperava que o Corinthians ia realmente ficar entre os 4 que vai para Libertadores, até pelo jeito que o Tite monta a equipe, mas sobrar do jeito que sobrou, humilhar o São Paulo com time reserva, do jeito que humilhou, atropelar o Atlético Mineiro lá no Horto, entendeu? Realmente o Corinthians surpreendeu, na verdade. Acho que não tem nem o que discutir sobre o Corinthians. Até porque, né, Aguiar, o Corinthians teve a ajuda de um amigão seu, né, que você passou uma estadia na casa dele. O Anjo Caído, é claro, estava de camarote em todos os jogos. Entrada VIP, né? Já tem um camarote reservado no Itaquerão. É verdade que o Anjo Caído mexe uns pauzinhos lá quando o Corinthians tá jogando mal, ele consegue, a palavra não é nem abençoar, né, desgraçar os outros times. Então, ele falou que sempre ele é bem, assim, bem discreto, né? Só que em 2005 que foi um pouco mais, assim, exagerado, né? O jeito de forçar, né, a barra. Acentuado, mas ele falou que quando ele vê que a coisa não tá legal, aí ele dá um jeitinho. Então é Natal, e o que você fez? Completando o Campeonato Brasileiro, aí tivemos mais uma classificação para a Libertadores do Atlético Mineiro aí, que vem acumulando classificações. Tivemos o Grêmio e o São Paulo, que ficou com a última vaga. O caso do São Paulo é curioso, porque o São Paulo teve um ano muito ruim. Mais uma vez foi eliminado pelo Santos no Campeonato Paulista na semifinal. Na Copa do Brasil também foi eliminado, mas mesmo assim, mesmo aos trancos e barrancos, trocou de técnico 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Enfim, teve um ano tenebroso, briga de bastidores, mas conseguiu morder a 4ª colocação, roubando do nosso Santos, Aguiar. E o São Paulo mostra aí que mesmo com todas as dificuldades, é um time que tem uma camisa pesada, né? Que conseguiu essa vaga aí na raça. Eu vou falar uma coisa, hein? Desde 2014, o Santos vem ajudando seus principais adversários, né? Livrou a porcada do rebaixamento, né? Deu título pro Corinthians em uma semana, porque goleou o Atlético Mineiro e depois perdeu pro Corinthians no final de semana. E pra terminar, conseguiu perder uma vaga da Libertadores que acho que nem o Santista até agora acredita. Fala a verdade. Essa foi aquela história que... É melhor um peito na mão do que 2 no sutiã, né? O Santos ficou de olho nos 2, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, e acabou ficando sem os 2 de forma, como eu posso dizer, lamentável, né? Terrível, né? Falta adjetivos para descrever a situação que o Santos terminou o ano, né? Porque o Santos, campeão paulista, superou, né? Teve um ano difícil, um começo de ano muito turbulento, com problemas com jogadores dando saída por causa de atraso de salários, tudo que era ruim no começo de ano do Santos aconteceu, e o Santos tinha em mente um ano terrível, né? E acabou conseguindo faturar o Campeonato Paulista, e no segundo semestre começou o Campeonato Brasileiro lutando para não cair, lá embaixo nas posições da tabela, e com o passar do tempo conseguiu uma arrancada assim fantástica, cara. Tem que valorizar essa arrancada que o Santos deu. Conseguiu chegar à 4ª posição do Campeonato Brasileiro, só que faltou gás, né? Faltou elenco para o Santos fazer a manutenção da 4ª posição do Campeonato Brasileiro e chegar na Copa do Brasil com força, e acabou
não conseguindo fazer nenhum nem outro. O Santos perdeu a vaga para o São Paulo. E a gente vai falar agora da Copa do Brasil 86. Fique à vontade aí para encher a bola do Palmeiras, que conseguiu esse título na raça. Acho que o Palmeiras esse ano, comparado, né, a 2014, foi 100%, 200%, 300%, né? Acho que o Palmeiras acertou no técnico, na escolha do técnico, acertou na manutenção do Marcelo de Oliveira, né? Que se tivesse sido demitido ia ser uma besteira que o Paulo Nobre iria fazer. Foi na base da sorte também, né? Acabou vencendo alguns jogos aí contra times que eram superiores. O caso do Santos é o mais gritante. E o Palmeiras acho que fez um bom ano, né? O que ele se propôs a fazer, né? A disputar títulos, ele conseguiu e deu um título importante, que é a Copa do Brasil. E tô feliz. E saiu agora uma notícia que o eleito brasileiro do ano é o jogador Nilson. Palmeirense do ano, com certeza, é o Nilson, né? Desgraçado. Aguiar, faça sua lamentação aí sobre o ano do Santos aí. Eu quero fazer o resumo do Palmeiras. Resumo do Palmeiras, livre do rebaixamento pelo Santos. Foi para uma final de Campeonato Paulista e quase ganhou nos pênaltis por incompetência do Santos no segundo tempo. Certo? Concorda comigo? Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Aí, perdeu pra caramba esse ano, trocou de treinador, jogou mal pra caramba, se rastejou o ano inteiro, contratou um monte de jogador sem necessidade e ganhou um título no colo no final do ano. Sem necessidade, conta. O Aguiar tá claramente machucado com o Palmeiras, né? O Aguiar vai ficar um tempo sem comer feijoada, eu diria. O Aguiar esse ano, olha que é uma coisa que ele adora muito, ele não vai comer linguiça. Tô fora. Mas é pra fazer o resumo do Santos, né? Na verdade, não é isso? Não, até pelo que tava sendo escrito, né? Que ia disputar o Campeonato Paulista por disputar, que ia disputar o Campeonato Brasileiro pra não cair. Apesar de tudo, ganhou um Campeonato Paulista, foi vice da Copa do Brasil. Tava 5 anos sem estar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, teve uma boa parte do campeonato entre os 4. E foi bem aproveitado o ano do Santos, né? Assim, perto do que estava se desenhando. Então, assim, foi um ano positivo. Vamos dizer assim que foi um nota 6,5. Tá bom, pô. O ano do Santos foi positivo, assim. Diante de todos os fatores, é que ficou com aquela sensação, naquele gostinho que poderia ter sido um pouco melhor. Faltou pouco para ser muito melhor, né? O Santos, se tivesse sido campeão da Copa do Brasil e campeão, consequentemente, né, a vaga para Libertadores, conseguiria ter um 2016 muito mais promissor, né? Porque questão de receita, patrocínio e tudo que envolve uma classificação para Libertadores, mas não adianta chorar pelo leite derramado, porque o ano de 2015 foi a vaga para Libertadores 2016 não foi aproveitada. Vamos lutar para 2016 o Santos vai lutar para fazer um ano melhor, assim como a gente do Dibrada vai lutar para fazer um podcast cada vez melhor para todos vocês. E a gente deixa essa importante mensagem aí: continue com a gente mais esse ano. Fique à vontade, 86 Aguiar, para fazer as considerações finais do ano, não só do programa, mas sim do ano de 2015. Então, antes das minhas considerações finais, só citar que o Botafogo ganhou a Série B, Vila Nova de Goiás a Série C e o Botafogo de Ribeirão Preto a Série D. Só para não passar batido, beleza, Caissara? Ok. E as minhas considerações finais é que vamos, né, batalhar, trabalhar, porque até que a gente temos uma dívida, um compromisso, um contrato assinado com o Anjo Caído de não atrasar mais programa. Você tem, eu não fiz contrato nenhum, hein? Fez sim, ele roubou seu sangue. Ele fez um corte na sua mão e roubou seu sangue quando você tá dormindo. Tá, então a gente agradece aí, eu agradeço todos os ouvintes, todo que participou do nosso podcast. Agradeço ao Aguiar por ser essa pessoa maravilhosa, o Caissara igualmente. Então, e que esse 2016 aí seja bom pra todo mundo, menos pro Corinthians e pro Fluminense. É isso aí, amigos vibradores. A gente agradece a audiência de todos vocês. A gente convida para continuar nos escutando aí através dessa mídia maravilhosa que é o podcast. A gente tem um encontro marcado no próximo ano. Desejo a todos vocês boas festas e um próspero 2016 para todos nós. Até mais, galera. Agora para finalizar, eu acho que o Aguiar podia cantar Simone, né?
cantar Simone, ele vai chavecar Tá Simone? Como é que é isso? Eu acho que ele podia cantar ou Simone ou Roberto Carlos. Pra finalizar, pro final de ano ficar a nota 10. Ou coloca uma foto dele com uma rosa na boca, né? Tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto.